Olá, pessoal, boa tarde. Hoje uma honra para o canal MMA Debate falar sobre a história da luta livre. Né? Eu que já entrevistei todos os grandes nomes da história da luta livre vivos. E não vou dizer que faltava, porque eu já fiz uma entrevista com ele, mas essa vai ser uma live, contar um pouco da rica história dele do mundo das artes marciais. Um pioneiro, né? A primeira pessoa que fincou ali a bandeira da luta livre na Europa, em vários países. A gente vai falar bastante sobre isso também. Ele que é um grão-mestre, não faixa coral, oitavo dan de luta livre, né? Pupilo do grande Eugênio Tadeu, tem vários alunos também que foram pupilos dele, fala simplesmente de um faixa preta deles, talvez o maior representante da história da luta livre dentro do Vale Tudo e MMA, que é o grande Alexandre Pequeno. Estou falando nada mais, nada menos do que o grão-mestre Daniel Didani. Uma honra estar te recebendo aqui, meu irmão. É uma honra para mim também, Floresta. A gente já está há muito tempo sem se falar, né? Então, estava com bastante saudade aí dessa entrevista, e a gente vai esclarecer muitos fatos aí que estão um pouquinho obscuros sobre como a luta livre se desenvolveu. E só um adido aí, na verdade, eu não fui o pioneiro a levar a luta livre para fora do Brasil, não, tá? O outro dia o grão-mestre Denilson, ele reclamou, não, mas eu fui a primeira pessoa a levar a luta livre lá para os Estados Unidos. Realmente foi isso. Eles foram dar um seminário. Na verdade, eu fui a primeira pessoa a fincar raízes fora do Brasil, né? Então, o Denilson foi lá fazer um seminário. Ficou de maneira permanente, né? Eu fui lá e finquei bandeira mesmo, quer dizer, eu dei aula mesmo, eu formei alunos debaixo da minha batuta. Então, eu realmente fui o pioneiro. Exatamente. Um abraço para o grão-mestre Denilson Maia, que tive a honra de entrevistá-lo ano passado, e ele contou exatamente desse seminário, mais ou menos ali no final dos anos 80. Então, ele foi o primeiro homem a levar a luta livre fora do país, né, num seminário. E você depois ficou morando lá, viajou por vários países da Europa. E vamos falar um pouco sobre isso, né? O seu início da sua relação com as artes marciais já foi direto na luta livre. Conta pra gente como é que foi ali o seu início nas artes marciais ali como garoto. Não, eu comecei fazendo capoeira de senhor, tá? Eu morava na Rua Dona Mariana, que é a mesma rua que o Flávio Molina morava. Eu fui um dos primeiros aí lutadores a conhecer o Flávio Molina. Então, o Flávio Molina era um garoto, acho que devia ter uns 15 anos, eu lá para os 12, 13 anos. E eu gostava muito de luta, e o Molina já lutava. Então, ele treinava com o mestre Rubas, se não me engano, era um descendente direto do senhorzinho. Capoeira de senhor, ali na Voluntários da Pátria, se não me engano, ali, esquina com o Conde de Irajá, eu não me lembro direito, mas eu acho que era isso. E o Flávio Molina me levou lá. Ele garoto ainda, um garoto já, chegou lá e eu fiquei admirado que ele era um menino, ele já saía lá na mão com gente adulta e tudo mais. Então, comecei ali com capoeira de senhor, lá para meus 12, 13 anos. E aí, depois, eu fiz um pouquinho de karatê, né? Inclusive, lá no Clube Carioca, era karatê-do, né? Estilo Shonen Ryu, usava mais chutes, né? E o grão-mestre Jutu também treinou comigo karatê, isso é uma novidade, tá? Aliás, você precisa entrevistar o grão-mestre Jutu, porque ele também é um arquivo vivo desse começo aí, dessa guerra, vamos dizer assim, entre aspas, né? Entre a gente e o jiu-jitsu. E aí, depois do karatê, aconteceu uma coisa inusitada, que eu fui fazer exame na academia do João... Na academia do Alberto, do Álvaro Barreto, lá em Copacabana. E aí, o meu mestre de karatê falou assim para mim: cuidado lá, que aquele povo lá, eles são bons de jiu-jitsu, não sei o que. A primeira vez que eu ouvi assim, jiu-jitsu, né? E eu falei, mas por que eu tenho que tomar cuidado? Para mim, o karatê era a luta melhor que tinha na época, né? Tinha aquela onda do Bruce Lee e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Acho que um tempo depois, que foi 75, não sei direito, eu fui lá assistir aquele desafio Karatê e Jiu-Jitsu, onde 10
karateca e 10 lutadores de jiu-jitsu, se não me engano. Não sei se era 10 ou era 5 de um, 5 de outro. E o pessoal do jiu-jitsu ganhou tudo. Eu fiquei admirado com a luta. E aí, lá para 77, 78, um amigo meu, o Marquinho, que o apelido dele é Aziri, ele me chamou para treinar lá. Ele já era faixa roxa de jiu-jitsu, ali na academia, onde Rosado dá aula ali. Ali era uma academia de judô e jiu-jitsu. Ele me levou para lá. O mestre era o Fernando. Eu comecei a fazer judô e jiu-jitsu lá, que ele dava aula de judô e jiu-jitsu. Aí entrei em 77, 78, fiquei até 82, quando um amigo meu que treinava lá, o Edgar, ele foi treinar no Carson, porque o Fernando parou de dar aula e não estava dando lucro para ele, e ele parou com as aulas, e aí o Edgar me levou para lá. Aí eu entrei na academia Carson Gracie justamente no ano que teve aquela invasão na Naja, né? E aí eu fiquei ali naquela sinuca de bico ali, né? Cara, eu estou treinando no Carson, e eu sei que foi o pessoal do Hollis, o falecido Hollis, que invadiu lá a Academia Naja. Cara, e como eu era da Bambina, a Bambina comprou o barulho, eu tive que ir, eu fiquei naquela, eu ficava aí um pouquinho lá atrás para... Se eu chegasse lá, alguém não reconhecer, e graças a Deus, quando a gente foi lá logo depois da invasão, a gente foi lá para pegar eles, né? Eles já tinham fugido, então não tinha ninguém conhecido. Eu falei, ufa, graças a Deus, porque eu fiquei naquele momento ali de apreensão, porque eu conhecia todo mundo, né? Eu conhecia o Cássio Cardoso, eu conheci o Jacaré de Vista, né? Eu conheci o Hollis, porque eu treinava lá no Cássio, via ele ali. E aí foi um negócio muito tenso para mim. E eu treinava, mas o pessoal da Bambina não sabia direito aonde eu treinava, porque eles sabiam que eu comecei a treinar lá no Fernando, né? Era Academia Samurai o nome. E aí eles não sabiam que eu tinha se mudado para a Academia do Cássio. E um dos motivos que começou esse problema foi quando eu resolvi sair do Cássio lá para 84. E tudo mais, justamente para não ficar esse problema, senão eles iam começar a me chamar de espião de Gracies e tudo mais. Então foi ali que eu iniciei no jiu-jitsu entre 78 a 84, né? 82 eu entrei no Carson, ele me deu azul, depois me deu a roxa e eu saí. Eu treinava de manhã lá, mas eu via, às vezes eu ia à noite, eu via aquele pessoal todo começando, né? O Manimal, o Libório, Murilo Bustamante já estava começando a treinar ali e tudo mais. E eu treinava de manhã. Tinha um parceiro meu que era da Artista da Globo, o Reinaldo Gonzaga, e eu era parceiro dele, né? Aí o Carson botava eu para treinar. O Carson dava aula privada para ele, botava eu como sparring, porque eu já tinha feito judô, né? Eu tinha feito judô na Gama Filho com 18 anos. Quem me levou para lá foi um lutador de karatê chamado Paulo Pinto. E aí eu fiz um tempo judô lá na Gama Filho, depois que saí da Samurai, aí fiquei entre o judô e o jiu-jitsu ali. Essa é a minha história, assim, no jiu-jitsu. Aí o que aconteceu? Em 85, o pessoal acho que o grão-mestre Bosco e o grão-mestre Eugênio começaram a dar aula ali no Clube Sírio-Libanês, ali na Marquês de Olinda. Acho que 85, é isso aí. E aí, claro, já conheci o Eugênio lá da Bambina e tudo mais, né? E aí ele me chamou, né? Ele sabia que eu fazia jiu-jitsu. Pô, vamos lá começar a treinar luta livre. Eu não conhecia a luta livre. Nunca tinha ouvido falar da luta livre. Essa luta livre esportiva, né? Porque para mim luta livre era telecat, entendeu? E aí, pô, luta livre, aquele negócio lá do Ted Boy Marino, não sei o que, não. O Eugênio falou, não, cara. Aí fui treinar com ele. Então, ele só conseguiu me pegar de chave de pé. Mas ele me deu umas 7 ou 8 chaves de pé. Eu falei, caramba, cara, como é que pode isso? Porque a gente não treinava isso no Cássio, né? Aí depois falar pro Cássio, pô, vou treinar com os caras da luta livre lá. Nem falei que era o Eugênio, que era amigo. E os caras me pegaram lá umas 7, 8 vezes chave de pé.
você não tem defesa para isso, não. O Cássio falou, não, esquece esse negócio de chave de pé, cara, isso aí é para suburbano, isso aí não é técnica e tudo mais. E aí eu resolvi entrar de sola em 85, 86 na luta livre. Comecei já como aluno do Eugênio, e aí depois lá em 88, né, eles foram todos lá para, não sei se é 88 não lembro direito o ano, talvez 87, não sei. Eles foram treinar lá na La Maison, todos eles foram lá dar aula junto. Eugênio me levou com ele. Aí depois, em 90, 91, eles se dividiram, né? Se desentenderam. Aí eu fui com o Eugênio. E antes disso, em 89, eu treinava na La Maison, já era azul de luta livre já. E o Hugo me pediu para dar aula para ele lá na Academia Naja. Tá? Então, eu dava aula para o Hugo lá em 89. Exatamente um ano que ele teve problema com o Rix, eu dava aula lá na Naja para o Hugo. Tá? E depois disso, em 90, 91, também a gente se desentendeu, me desentendi um pouco com o Hugo, negócio de dar aula de graça e tudo mais. E o Eugênio me chamou para a Urca lá na Secam, e fiquei com o Eugênio então até ele me formar em 93 na faixa preta. Então essa é a minha escala aí nesse ínter também eu também tinha aula de capoeira com o mestre Camisa, tá? Mas eu não era muito assíduo, não. Eu entrava um tempo, treinava, depois saía, treinava, saía. Eu fui até a corda laranja no mestre Camisa. Então, como a grande maioria do pessoal lá da Bambina, né, eu fui um dos alunos também do mestre Camisa. Bacana, aí você vê a sua rica história, né? Chegou a ter aulas com Camisa, ficou um bom tempo no Carson, foi faixa preta do Eugênio, ou seja, vários aí, 3 dos nomes mais importantes aí da luta, cada um dentro da sua modalidade. Depois a gente vai perguntar mais sobre o Eugênio, o método de ensino, enfim, você que é um faixa preta do mestre Eugênio, mas antes disso, você falou, lógico, da emblemática Rua Bambina, fazer só uma pergunta sobre ela. Fala um pouco dessa rua tão emblemática também, o que ela tinha de tão especial, que vários cascas grossas saíram dali. Enfim, fala um pouco o que ela tinha de especial e alguns nomes, né? Você, o Eugênio, o próprio Cromado, são ali da Bambina. Fala um pouco da história dessa rua. Você falou de 3 gerações, né? Eu sou a primeira geração da Bambina, o Eugênio é a segunda geração da Bambina, o Cromado, junto com o Vagão, é a terceira geração da Bambina, e tem a 4ª geração da Bambina, que é o Rodrigo Artilheiro, que ele morava ali na Assunção, né? E bom, a Rua Bambina era o seguinte: a gente se reunia ali, tinha muitas, naquela época se chamava Casa de Cômodo, e tinha um nome pejorativo que era cabeça de porco. Tinha 2 ali na Bambina, no 55 e 49, que era um pouquinho melhor, e ali se concentrava muito pessoal que assim, um pouquinho parecido com o povo das comunidades, né, que se chamam favela. E era muita gente, muito garoto junto ali, né? Aquelas casas de cômodo, elas tinham muitas famílias, né? Então era aquele negócio com muita gente. E ali nos meados de 72, 73, tinha um baile na Associação dos Servidores Civis, lá do lado do Canecão. E ali tinha um baile domingo, era matinê, e era um dos poucos bailes na Zona Sul para garoto da nossa idade. E a gente começou a ter problema com outros meninos que vinham de Copacabana, da Urca, né? Aquela coisa de namoradinha, garotinha. Então, e aí a gente começou aquela coisa de briga. Tá? Então, o que a gente fez? A gente se uniu ali em Botafogo, e a Rua Bambina tinha assim, os melhores brigadores de rua ali. Então, o pessoal começou a se juntar com a gente lá na Bambina, justamente para tipo assim,
ficar com fama, né? A gente ficava famoso, a garotinha vinham saber quem era, quem não era. E aí a gente começou a ter a necessidade de começar a aprender a lutar para se dar bem nas brigas que tinha lá nos bailes. Então a gente começou, né? Uns foram fazer karatê, outros foram fazer capoeira. Não tinha jiu-jitsu nem luta livre nesse tempo. É no começo dos anos 72, 73. E o grão-mestre Jutu e o Toninho, que é um cara que está na Espanha, que o Eugênio fala muito dele, eram os caras mais brigadores, né? Os melhores brigadores. Jutu já fazia capoeira, era um garoto que tinha 15, 16 anos, então ele era o mais velho do que todos ali, então era tipo líder, né, do pessoal. Aí vinha depois o Toninho, que está mais ou menos da minha idade, acho que um ano mais novo, o grão-mestre Bosco. Eu vou falar assim dos nomes que o pessoal conhece mais, né? Então, dessa galera da Bambina, os lutadores que o pessoal ficaram conhecidos eram o grão-mestre Jutu, o grão-mestre Bosco, eu, e o Eugênio foi uma outra geração. O Eugênio começou lá para 78, 79, a andar com a gente lá na rua e entrar nas brigas. Então, eram brigas de ruas e brigas de bairro. Então, a gente começou a ficar famoso porque a gente começou a pegar aquela experiência de briga de rua, né? A gente sabia se juntar, a gente sabia fazer uma técnica de um ficar com as costas do outro e a gente avançar. A gente criou uma técnica peculiar para nós, e aí a gente começou a se defender ali. Aí depois, o que aconteceu? A gente começou a invadir as ruas e os bairros. E aí, por isso que a Rua Bambina ela ficou muito famosa na Zona Sul nos anos 70, entre os anos 70 e 80, que a gente já começou a tomar conta da Zona Sul. A gente invadia Copacabana, invadia Urca, invadia Laranjeiras, invadia o Leblon. A gente saía assim, uma gangue, né, 100, 150. Isso aí começou a avançar pelos anos 80. Então, naquela época que o Valide, claro, ele falou sem conhecimento, que a luta livre ela dominava as ruas do Rio. Na verdade, não era a luta livre não tinha contingente para dominar as ruas do Rio. Eu posso dizer até para você até daqui a pouco, mas era o pessoal da Rua Bambina, porque aí, com aquele evento da invasão da Naja, que a luta livre entrou na história, entendeu? Porque o Carlinhos Bruno já falou, se vocês forem lutar com eles lá nesse evento aí, sem saber luta de chão, vocês vão perder. Aí eles ficaram grilados, né? E aí foram lá, o Marco Ruas começou a treinar luta livre, depois chamou o Eugênio, aí depois chamou o Jutu já estava dando aula lá, tendo aula lá com Molina de Muay Thai e tudo mais. Então, a luta livre ela entrou nesse contexto por causa da Rua Bambina, porque se não fosse a Rua Bambina, a luta livre ela ia entrar no ostracismo com toda certeza. Tá? Vamos falar agora um pouco do grão-mestre Eugênio Tadeu, essa grande lenda da história da luta livre, um dos maiores de todos os tempos. Fala um pouco para a gente como é que era o método de ensino dele, como é que era basicamente o treino. Todo mundo fala que os treinos dele eram treinos muito duros. Fala um pouco para a gente, né, dessa honra aí de ser um faixa preta formado diretamente por ele, e um pouco do método de ensino dele. O Eugênio ele pegou muita experiência de ensino. O Eugênio era um pouquinho autodidata. O Eugênio destoava daquele pessoal que dava aula junto com ele, do Hugo, Denilson, Marcelo Mendes, porque o Eugênio ele foi forjado na rua. Tá? Então ele tinha aquela psicologia de briga de rua, de não ter tamanho, não importa o tamanho, não importa se o cara é mais forte e tudo mais. E a grande característica do Eugênio, como ele era muito pequeno, perto do pessoal, e ele treinava com aquele pessoal todo, com o Denilson, Eugênio, com Marcelo Mendes e tudo mais, ele desenvolveu uma técnica autodidata dele de uma pessoa pequena, entendeu? E conseguir fazer de igual para igual com pessoas grandes e fortes. Tá? Você pode ver que isso eu aprendi muito com ele, porque eu era brigador de rua,
né? Eu não tinha aquela noção, porque a briga de rua ela não dura mais do que 5 minutos, entendeu? Então eu não tinha aquela noção de você buscar o fôlego, entendeu? Às vezes você, como é que eu vou dizer? Você guardar o teu fôlego, fazer uma estratégia de não fazer muita força e tudo mais. Isso tudo eu aprendi com o Eugênio, nós aprendemos com o Eugênio, a gente desenvolveu com isso. Tu vê que todo o pessoal que veio do Eugênio, eles são muito técnicos e tem muita disposição e tem muito gás, né? Tu vê o Pequeno, tu vê o próprio Cromado. Então a gente aprendeu isso com ele porque ele desenvolveu isso, ele tirou da rua essa filosofia, né, de desenvolver o gás ali, a luta, não sabe quanto tempo a luta acabar. Isso os gregos já tinham há muito tempo, mas a gente desenvolveu aquilo ali na SECAM com o Eugênio. Então, tu pode ver que da linha ali da Bruno Sila, né, os alunos mais técnicos eles vieram então do DNA lá do Eugênio Tadeu, tá? Isso aí é um fato que não tem como negar. Bacana. Com toda a sua experiência, né, você que também conhece bastante da história da luta livre, você é um historiador também que conhece bastante da história. Se eu fazer uma pergunta para você, lógico que é difícil, são tantos nomes, né? Desde os primórdios ali do mestre Dudu, do mestre Tatu, do mestre Hilber, não, até, né, de todos os nomes que a gente for pensar, João Ricardo, o Carlos Fausto Bruno Sila, enfim, e lógico também colocando o Hugo, o Eugênio, o próprio Joil e tantos outros grandes nomes, né? O Pequeno, o Cromado. Se você fosse colocar quais os 5 nomes mais importantes da história da luta livre para você? Cara, isso é difícil. Acho só 5 eu acho muito difícil. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu ponho ali daquela primeira geração, lógico, tirando o Tatu, que é o Tatu ao concurso. Eu não conheci o Tatu pessoalmente, tá? Mas eu tiro ali o Carlos Bruno Sila e o grão-mestre Roberto Leitão, como assim, aqueles que deram assim prosseguiram ali com aquela dinastia do Tatu, porque a partir desses 2 nomes que se desenvolveu a luta livre, tá? Em 3 ramificações, é óbvio, né, que a gente conhece hoje. Acho que a luta livre no mundo ela vem essas 3 raízes, né? Que é o Bruno Sila, o Roberto Leitão e o Jefferson Pereira, tá? Mas de qualquer maneira eles vieram todos do Tatu, embora o grão-mestre Leitão ele dizia não, que eu fui separado, desenvolvi separado, mas ele teve muita, vamos dizer assim, muita influência do que o Tatu fazia, porque o Tatu era o ícone da época, tá? Você pega fotos do Tatu, eram técnicas desenvolvidas como se fosse hoje, tá? Então, o Leitão bebeu muito na fonte. Então, eu vejo ali da primeira geração esses 3 nomes, tá? A próxima geração tem bastante nome, que eu não queria ficar só em 5, mas eu posso dizer que o Eugênio e o Hugo, principalmente os 2, né, que eles destoaram dos outros, porque eles continuaram a desenvolver. O grão-mestre Denilson ele parou um pouco, o Marcelo Mendes também parou um pouco. Tu vê que eles têm poucos faixa preta formado. E o Eugênio e o Denilson, o Eugênio e o Hugo, eles deram aí um impulso grande, trazendo essa nova geração de lutadores. Estou falando pela linhagem Bruno Sila, tá? Agora, pela linhagem lá da Budokan, eles começaram a desenvolver ali a partir dos anos 90. O João Ricardo começou
a trazer muitos lutadores para aquele IVC, né, que foi ali onde a luta livre teve o auge dela, foi a modalidade que mais ganhou, naquela época que ainda os lutadores representavam modalidades, a luta livre foi a modalidade que mais ganhou no IVC. Isso aí, incrível que não passa isso E engraçado que o pessoal do jiu-jitsu foi o que mais perdeu. Tu pega a estatística do IVC, quem mais ganhou foram os lutadores da luta livre e quem mais perdeu foram os lutadores do jiu-jitsu. E por isso que eu digo que não teve como é que eu vou dizer, esse confronto entre jiu-jitsu e luta livre nos anos 80, porque ali era só o Bruno Sila que estava ali na guerra, tá? Vamos dizer assim. Porque o pessoal da Budokan não entrou, porque inclusive o pessoal da Budokan, o João Ricardo era amigo do Hollis Gracie, eles treinavam junto greco-romana e luta livre olímpica, e eles não se meteram nisso. A partir dos anos 90, que então a Budokan ela desenvolveu, né, para o MMA, vale tudo, e o Bruno Sila ficou. Tá? Só ficou o Hugo e o Eugênio, fizeram algumas lutas, e a partir da outra geração, a geração então do Pequeno e do Cromado, que aí a luta livre começou a desenvolver dentro do MMA, aí chegou o Cacareco, né? Que o Cacareco faz parte então dessa terceira geração aí junto com o Pequeno e Cromado, e foi aí que a luta livre então ela se desenvolveu, se solidificou dentro do MMA e passou a ser respeitada no mundo como uma das modalidades mais eficientes para o MMA. Assim, a minha visão, né? Com certeza. Pô, bacana você falar sobre o Mestre Tatu, né? Considerado o pai da luta livre, bacana, e todo o respeito aí, todo o conhecimento que você falou sobre ele, e outros nomes também que você falou, o Jefferson Jopp, né? Também outro gigante da história da luta livre. Também tem das antigas, também tem o Mestre Barradas, que também foi aluno do Tatu. Bacana você ter falado, né? Que todo mundo ali, no final, saiu do Tatu mesmo, mas é bacana você falar isso publicamente, assim, o reconhecimento, né, a ele, que é uma figura icônica, né? O Barradas é muito bom. Eu conheci ele, até já tive umas aulas com ele, porque era amigo do Fernando, mas o problema é que o Barradas ele não entrou de sola na luta livre, né? Ele ficou muito na questão da luta olímpica, né? O Leitão já entrou mais um pouquinho na luta livre junto com a luta olímpica. O Barradas não, ele ficou naquela coisa dos treinos assim bem avulsos, mas ele não entrou de sola ali naquela questão da luta livre chamada esportiva, né? Então, por isso que eu não ponho ele nesses ícones, mas ele foi uma pessoa importante, cara muito bom, o Barradas era muito bom, tá? Eu via ele, ficava abismado com as técnicas dele também, mas ele não botaria ele nesse panteão, não. Bacana essa pergunta e essa resposta, justamente forma de homenagear todos esses grandes nomes, começando ali com o Mestre Tatu, enfim, bastante interessante essa aula que você deu aí para a gente. Agora a gente já falou ali desde a época que você pegou a época que você pegou a preta com o Eugênio, mas fala um pouco para a gente quando que você começou a dar aula, né? Lógico que antes de ser preta dele, você já era instrutor dele, aquela coisa toda. Fala um pouco para a gente como começou a dar aula e o convite, como que surgiu a oportunidade de você ir para fora do país ensinando a luta livre lá no exterior, na Europa. Ah, tá. Não, isso aí vem já lá de 1982, eu estava começando a parar de brigar na rua, né? Fiquei adulto, maior de 18 anos, e porque a luta não dava dinheiro. Tá? Era só questão de honra, questão de hombridade, de macheza. E aí eu namorava uma menina americana em 82, na época do patins. Então, tinha um amigo meu que eu fiquei muito amigo dele, era sobrinho de um cara que era diretor da CBS, né? Da gravadora CBS, chamado Beto Ribeiro. E eu namorava uma menina americana que era vizinha dele lá na Estrada das Canoas, eu ia lá todo final de semana. Um dia eu já tocava violão desde os 12, 13 anos, né? Minha família toda é musical, inclusive eu sou
primo de terceiro grau do Luiz Gonzaga. Então, eu tocando violão lá com ele, aí ele entrou no quarto assim e falou, pô, quem tava cantando aí? Eu falei, pô, era eu. Cara, você tem uma voz bonita, toca bem violão, você não quer tentar se profissionalizar com música, não? Eu falei, pô, mas eu tô ouvindo isso de um diretor de gravadora, então eu acho que eu tenho talento mesmo. Ele falou, não, tudo bem. E aí ele falou assim, olha, aí ele começou a me incentivar. E aí ele começou a me levar nos bares que tinham música ao vivo. Aí começou a apresentar para o pessoal para eu pegar aquela canja de plateia e tudo mais, que ele estava a fim de me... no futuro, assim, quando eu estivesse mais preparado profissionalmente, me produzir. E aí eu fiquei naquela da luta e a música, tá? E aí eu treinava aqueles treinos, né, casca grossa que a gente tinha lá na Secam, que ali ali só os fortes sobreviviam mesmo. Ali não tinha jeito não tinha como ficar alguém ali mais ou menos, que não dá para ficar no meio do caminho. E aí um dia eu apareci com hematoma lá, né, na casa dele. Ele falou, por que foi isso aí? Tá brigando na rua? Eu falei, não, é porque eu treino também, luta, não sei o quê. Aí ele olhou para mim e falou assim, rapaz, olha, você vai ter que decidir. Ou você luta, ou você canta, porque não tem como, né? Como é que você vai aparecer aí no bar lá de olho roxo, vão pensar que você é brigão, não sei. E aí eu comecei a arrefecer a questão da luta, entendeu? O pessoal reclama muito aí, às vezes falam até sem propriedade, o Daniel era frouxo, não entrava naquelas confusões todas, não entrava para desafiar também, luta e tudo mais. O primeiro faixa preta do mestre Eugênio Tadeu, né, não tem uma luta profissional. Então, o pessoal que não me conhece não sabe a situação que eu estava ali, porque naquela época a luta não dava dinheiro, tá? Então eu tinha que decidir. Então eu continuava treinando e tudo mais, mas eu não já estava mais de solo ali na luta, porque a luta não estava dando dinheiro. Eu estava começando a ganhar dinheiro na noite, né? E eu ganhei bastante dinheiro na noite. Então o pessoal fala, o Daniel é frouxo, não estava lá naquele lugar, não estava lá, não entrou no desafio, não estava nada, porque eu já estava profissionalmente na música. Mas como eu tenho aquela coisa de essência, né, de lutador, eu nunca parei de treinar. Tá? Tanto é que eu fui formado primeiro faixa preta do grão-mestre Eugênio Tadeu, depois veio o Formiga, né? Depois veio o Cromado e tudo mais. Então, o que aconteceu? Em 92, eu recebi um pessoal vinha da Suíça, duas mulheres vinham da Suíça, eles estavam procurando um artista, que a dona do bar lá, que era um bar brasileiro lá em Genebra, na Suíça, estava procurando um artista legal que pudesse ser contratado por um ano lá. Então ela passou lá, me viu tocando no bar, perguntou se eu queria ir. Eu falei, pô, não tem problema, eu vou. E aí, mas eu continuava treinando, continuava, né, nos eventos ali, não aparecia, né, não era protagonista. O grão-mestre Eugênio Tadeu reclama muito lá que eu não era protagonista, mas não queria ser mesmo, eu ficava ali, né, só na contenção e tudo mais. Então, ela me fez essa proposta, então, aí demorou um ano, né, foi de 92 para 93, aí veio o contrato. Aí, o contrato assinado, eu assinei, então aí me despedi de todo mundo, fui para Genebra, morei um ano em Genebra. Aí eu falei, agora eu vou esquecer luta, né? Vou focar agora mesmo na questão da música. E em Genebra eu só tive um aluno, que era um mestre de capoeira, que ele queria conhecer, né, a luta de chão e tudo mais. E eu só dava aula para ele, tocava na noite e tudo mais. Acabou meu contrato, eu recebi um contrato para ir para a Alemanha, em Colônia, para tocar lá também. Aí, Malicuia, fui para a Colônia. Foi em 94, isso, 94. E aí, o que aconteceu? Aí,
eu colei com o pessoal lá de capoeira, o mestre Dendê, e a gente começou a fazer show de capoeira. Eu ainda era um capoeirista bom, né? Comecei a fazer show de capoeira, né? Maculelê, aquelas coisas, né? Ganhar dinheiro com isso. E aí o mestre Dendê, ele soube que eu também treinava luta de chão. Aí ele começou, era 93, 94 isso. Aí ele dava aula lá na Universidade de Colônia de capoeira. E eu ia lá com ele. E aí, no final das lutas, a gente ficava lá tinha um lugar onde o pessoal de ginástica olímpica treinava. Eu começava a ensinar luta livre para ele. Aí vem os alunos alemães e começaram a olhar assim, caramba, eu vi isso na televisão, Ultimate Fight, não sei o quê, jiu-jitsu. Eu falei, não, isso aqui não é jiu-jitsu, não. Não, mas eu vi isso aí, tudo mais. Você pode ensinar para a gente? Eu falei, caramba, eu já nunca ensinei na minha vida, né? Quer dizer, eu ajudava o Eugênio a dar aula lá, mas eu nunca ensinei como líder ali e tudo mais. E aí eu fiquei meio grilado, falei, não vou mexer nisso, não. E aí eu falei, não, eu não sou profissional. Falei para ele, não sou profissional. Eu não falava alemão direito, pedi para o meu amigo falar para ele, não, eu não sou profissional, só estou treinando lá. Aí tudo bem. Aí, acho que um mês depois, eles voltaram lá e falaram, não, a gente paga para ele, a gente pede aula particular, porque eu era o único que tinha essa técnica na Alemanha, né? Ninguém conhecia. 94, tá? E aí, cara, eles insistiram tanto, eu comecei a dar aula. Eu cobrava, para ter ideia, eu cobrava 5 euros para cada aluno. Tipo assim, uma coisa bem... Cara, e começou a entrar gente, um falava para o outro, não sei o quê, aí eu comecei a me dedicar, então, a dar aula. Entendeu? E aí eu comecei a desenvolver técnicas por mim próprio, porque eu fiquei muito tempo já fora do Brasil e tinha coisas que eu já tinha esquecido, muito tempo sem treinar, você perde, né? Mas aí eu comecei a desenvolver as coisas por mim mesmo e desenvolvi muita técnica. E lá para o ano 2000, 2001, voltei não, foi 99, eu já ia formar alguns alunos faixa preta. O André Smith foi o primeiro aluno meu faixa preta. Aí eu, não, vocês, para ganhar faixa preta, tem que vir para o Brasil. Trouxe eles para o Brasil e o pequeno botou eles num campeonato lá em Niterói. O meu aluno Andrés, ele lutou com o Marcelo Zulu, que estava começando, e fez a final com o Miltinho Vieira. Eu não conhecia o Milton Vieira. Aí, muito tempo depois, quando eu levei os meus alunos lá na BTT, para eles fazerem o estágio aí para ganhar a faixa preta, e aí o Miltinho falou, caramba, eu lembro dele, eu fiz a final com ele lá em Niterói. Aí eu olhei para o Miltinho, cara, é mesmo, o Miltinho era cabeludo, não sei o quê. E aí, cara, eu falei, caramba, agora não tem mais jeito, eu vou ter que dividir a questão da música com a luta, porque eu já estava agora com a responsabilidade daqueles alunos já formados faixa preta em 2001, né? Eu formei 2 alunos, o Andreas e o Ramin, que é um iraniano, estudavam lá na Universidade de Colônia, e aí eu tive que entrar de sola, então, na luta livre. E aqui comecei a dividir de novo a luta com a música. Só que agora, como professor, não tinha problema nenhum. E aí fui desenvolvendo, meus alunos começaram a ficar muito bons, começaram a ficar famosos, vinha gente de todo lugar da Alemanha para aprender. E aí eu comecei a expandir em outros países. Os outros países me pediam seminário, eu ia dar seminário. Aí o pessoal falava, mas você não pode ficar um tempo aqui. Aí eu ficava 2, 3 meses em Liechtenstein, na Suíça, na Bélgica, na Holanda, na Polônia. Eu ia lá fincar raiz, eu ficava um tempo. Como eu era solteiro ainda, quer dizer, eu tinha casado em 97, mas divorciado, então podia lá ficar um tempo, aí ensinava para eles, aí voltava para a Alemanha,
aí depois ia esporadicamente. Então, fui fincando a bandeira da luta livre em vários países. Quando eu fui contar, cara, foi 22 países que eu fiquei a bandeira. Entendeu? É coisa impressionante. E não era a minha intenção, né? As coisas iam se desenvolvendo assim, de uma forma natural. Porque, como eles não conheciam a técnica da luta livre, a vantagem da luta livre foi essa, que como ela cresceu assim de forma endêmica, as pessoas não conheciam direito. Então, quando o jiu-jitsu começou a entrar na Europa, a luta livre já estava lá. E então, nossos alunos levavam muita vantagem nos torneios de submission, porque eles não sabiam nada de chave de pé, não sabiam nada de guilhotina. Meus alunos ganhavam vantagem direto nisso. Então, foi assim que eu consegui desenvolver a luta livre em toda a Europa. Tá? E depois foi lá para a Ásia, levei lá para Israel, levei para o leste europeu, para a Ucrânia, para a Croácia, para a Sérvia. Tenho bons alunos lá, boas academias. E então, o pessoal fala assim, a luta livre está morrendo. Ledo engano, vocês estão muito enganados. A luta livre está muito viva, tá? E ela é muito mais forte fora das fronteiras do Brasil do que no próprio Brasil. Tá? Então, esse foi o meu legado que eu tive. Bacana. 22 países, só um adendo, né? Você mesmo corrigiu ali no início, então a primeira pessoa que levou a luta livre para fora do país foi o grão-mestre Denilson Maia, no final dos anos 80, mas foi um seminário, mas é lógico que ele tem todo o mérito disso, se eu não me engano, foi dos Estados Unidos, mas você foi a pessoa que nos anos 90, depois do Denilson, também levou a luta livre para fora, mas você permaneceu, né, nesses países e colocou em 22 países. Então, você foi o primeiro a fincar bandeiras mesmo fora do Brasil, em 22 países. Desses 22 países, lógico que esse trabalho continua, mas começou ali com a semente que você colocou. Hoje em dia, lógico que você deve ter pupilos também que continuam esse trabalho, alguns faixas pretas seus devem em algum desses lugares. E aí você, lógico, tem o contato com eles, de pessoas que vão se destacando. Você, com toda a sua expertise, hoje em dia, se você pudesse falar, apontar na Europa, quais são os países, vários desses que você iniciou o trabalho, que tem ali aquela luta livre mais forte, tipo a Alemanha, enfim, cita aí uns 5 países da Europa que tem a luta livre mais forte. Olha, a Alemanha com certeza, tá? A Alemanha ela é mais forte do que o jiu-jitsu na Alemanha, isso aí com certeza. Tem mais academias e os meus alunos, que a grande maioria migrou para o MMA, tá? Eu tenho lá o grupo do UFD, o UFD, que é dos meus alunos, que se formou faixa preta agora. Eu deixei o Leozada lá está com ele formou ele agora. Tá? E a UFD tem vários alunos no UFC, tem vários alunos no KSW, na Polônia, tá? Alunos, inclusive, campeões e tudo mais. E quando eu levei lá para Liverpool, a luta livre, foi em 2005, 2006, porque depois levei até o Luciano e o Chocolate para lutarem lá. Eles foram campeões e vencedores. E depois eu indiquei o mestre Marcelo Brigadeiro para ficar lá em Liverpool, no Calbon, né? E ali ele desenvolveu também bastante a luta livre lá e formou muitos bons lutadores no UFC. E dali o Marcelo Brigadeiro ele pegou o know-how ali de empresário, né? De tudo mais, e agora tá vivendo disso. Então, eu me orgulho quando vejo assim, Floresto, as coisas que eu desenvolvi e tendo raiz e dando frutos aí para a nova geração que está vindo aí, tá? Principalmente o Alexandre Pequeno, o Cromado, que nasceram na nossa raiz lá da SECAM, o Marcelo Brigadeiro, que agora está com a Astra Fight, né? E eu me sinto honrado, mesmo sem aquela intenção original de desenvolver a luta livre e fincar raízes. Eu me sinto honrado por isso, vendo essa nova geração aí toda ganhando dinheiro, não só os meus alunos lá, né?
muitos deles vivem da luta livre, o André Smith vive da luta livre, o meu aluno lá na Croácia vive da luta livre, ganha bastante dinheiro, o meu aluno Amit Hakim lá em Israel também vive da luta livre. Deixei lá mais 2 academias para o Pequeno também representar lá em Israel, e eu me sinto muito feliz com isso, embora, né, as pessoas não me conhecem, muita gente me esculacha, que esse cara da luta livre caiu de paraquedas na luta livre. Não caí de paraquedas na luta livre. É porque eu fui muito cedo para a Europa e as pessoas da nova geração não me conhecem, né? As pessoas da antiga geração também não falam meu nome, também eu não tenho muito problema com isso, né? Porque o fato por si só ele já é história, né? Então o fato é isso. Pô, quem sou eu? Fui o cara que fiquei a luta livre, solidifiquei ela em 22 países. Quer mais do que isso? Simplesmente um fato extremamente importante. Só isso aí, né? Só isso, entre aspas, já te coloca aí como uma figura que deveria merecer todo o respeito dentro da luta livre por levar essa bandeira aí para fora do país. Falando nisso, né? Lógico que durante todos esses anos são tantas faixas pretas, não sei se você vai saber isso de cabeça, são 2 perguntas em uma. A primeira, quantas faixas pretas você formou até hoje? E a segunda, até tive a honra de conversar com ele hoje, até falei que ia te entrevistar, ele mandou um áudio, pô, que legal, que bacana, você vai entrevistar o mestre, e eu sei do carinho que você tem por ele e vice-versa, né, que é o grande Alexandre Pequeno, que eu já tive a honra de entrevistar aqui no canal várias e várias vezes, várias dessas você estava na live também, mandando mensagem, enfim, e ele sempre falando de você, dos seus métodos de ensino, aquela coisa toda. Ele começou com o Eugênio também, Isso. O Eugênio depois terminou ali uma boa parte também com você, e você que deu a faixa preta para ele, e ele falou exatamente da importância do método do Eugênio, do seu, colocando vocês dois como figuras centrais na história dele. Fala um pouco para a gente, né, quantas faixas pretas você tem, e um pouco sobre esse ícone, né, que você está na história dele, e ele está na sua história também, essa lenda chamada Alexandre Pequeno. Fala um pouco para a gente desse fenômeno, né, como é que foi ser a pessoa que graduou ele na preta, né? Algo que é muito honroso tanto para ele quanto para você. E também a primeira pergunta de quantos pretas você tem formado, se você tem essa informação. Essa informação não tem direito não, mas eu tenho para lá de 30 faixas pretas formadas, tá? Diretamente por mim. E a história do Pequeno, quando ele chegou lá a primeira vez, lá na academia, né, eu estava lá também. Eu ajudava o mestre Eugênio a dar aula, como eu era o mais graduado, o mais antigo, porque o Eugênio às vezes chegava, ele só queria treinar, o Eugênio estava no auge, né, de treinamento a ele não ficava só dando aula, senão ele ia perder ali a questão do time de luta, então ele pegava uns 2 alunos para treinar e deixava eu dando aula. Então, eu dava muita aula para o Pequeno, tá? Então ele teve uma sorte que ele desenvolveu o método de ensino do grão-mestre Eugênio Tadeu, e posteriormente também ele começou a ganhar o método de ensino que eu ensinava, né? A questão de jogar o peso em cima e tudo mais. Fora que ele é um cara muito talentoso, né? Pequeno, é uma pessoa extremamente talentosa. Então, aí, quando eu voltei no Brasil em 99, ele estava dando aula, acho que é no Clube da Espanha, onde o Milton Vieira está agora, no Rio Fight, dando aula de marrom. Eu falei, pô, por que você está dando aula de marrom? Já é campeão lá. Não, porque eu me desentendi com o mestre Eugênio, não sei o que lá, ele não quis me dar preta. Né? Porque o Pequeno já saiu do Eugênio já formado preta, só que o Eugênio não quis dar preta para ele, né? Eu não quero entrar nesse mérito. Eu falei, tudo bem, então é o seguinte, eu passo o tempo agora comigo, vou ficar um tempo aqui no Brasil, um tempo na Alemanha, ficava ali, né? E eu comecei a desenvolver ele, preparar ele para ganhar a preta, para ele ter, então, as características também do meu ensino. Tá? Aquela questão do triângulo de mão, comecei a desenvolver para ele, tanto é que ele foi lá na BTT e surpreendeu um monte de gente e tudo mais. E aí, quando eu vi que ele estava pronto mesmo para dar aula, né?
porque o método de ensino do pequeno ainda estava um pouquinho precário, que eu estava vendo lá na Espanha. E aí eu fiz ao contrário. Quando eu trazia meus alunos para o Brasil, aí comecei a levar o pequeno para a Alemanha. Eu levava ele para a Alemanha, aí ele me ajudava nos seminários, né, para ensinar ele um método de como ensinar, né, principalmente o europeu, que o europeu ele é muito questionador, ele quer saber porque aquilo funciona, e se não funciona, ele testa e tudo mais. Então, o pequeno desenvolveu ali um método de saber ensinar. Então, quando eu vi que ele estava pronto para saber ensinar, eu então dei a faixa preta a ele lá, ano 2001, se não me engano. Foi a mesma época que eu levei ele e o Cromado para a BTT. Falei com o Libório, né? Porque eles estavam um pouquinho meio fechados ali naquela mentalidade muito feudal. Então, eu levei eles para uma grande academia para abrir então a cabeça deles, botar eles, tirar eles ali daquele curralzinho, né? Eles conhecerem gente estranha, ver como é que é o método de ensino deles, e aquilo deu muito certo, tanto é que foram as academias que mais desenvolveram, assim, mais alunos que desenvolveram foi o pessoal que vem do Pequeno e do Cromado, né? O Pequeno fez um trabalho maravilhoso lá no Peru, na Espanha e tudo mais, e o Cromado com a RFT. Né? Bacana, a gente já está caminhando para as perguntas finais, mas essa eu não posso deixar de fazer para você. Eu tive a honra de entrevistar algumas vezes também um amigo que eu tenho, o grão-mestre Joil, e sempre quando eu falo essa palavra, ele me corrige na hora, quando eu falo, mestre, o que você está achando do atual momento do no-gi? Aí ele, não existe no-gi, tirou o kimono, é luta livre. Eu queria fazer essa pergunta para você, se você concorda com isso também, tirou o kimono, é luta livre. E a segunda pergunta dentro dessa é, a gente vê, você mesmo no início falou que até chegou para lá no seu início, antes mesmo de você, nos seus primeiros passos na luta livre, você chegou para o mestre Cássio e falou, mestre, poxa, estou vendo ali o pessoal da chave de pé, e aí ele falou, não, isso aí é grosseria, aquela coisa toda. Então, você sabe que o que o Gordon Ryan e outras pessoas aí do grappling vem fazendo hoje em dia, com muita chave de joelho, chave de pé, o pessoal da luta livre já fazia anos e anos atrás. Fala um pouco para a gente se vocês se sentem representados hoje em dia, vendo o sucesso desses lutadores, se você se considera um pouco vitoriosos, entre aspas, também, diretamente, porque é uma técnica que vocês já faziam há décadas e décadas atrás. E sobre a primeira pergunta também, que não existe no-gi, tirou o kimono, é luta livre. É porque é o seguinte, a questão da nomenclatura, eu deixo essa coisa para lá, tá? Porque a gente vai para o fato, tá? O que se desenvolveu atualmente na luta de chão foram as técnicas oriundas do jiu-jitsu ou as técnicas oriundas da luta livre? Eu vou dizer para você, as duas, tá? Então, atualmente as técnicas de submission, vamos dizer assim, que o submission não é uma modalidade, é um campeonato, como é o K1 campeonato de strike, submission um campeonato de grapplers, tá? Então, o que acontece? Quando duas modalidades elas crescem juntas, tá? É como se fossem dois irmãos que estão juntos na mesma casa, vão desenvolver ali as mesmas coisas, tá? Então, a luta livre e o jiu-jitsu, elas desenvolveram no mesmo lugar, no Rio de Janeiro. Então, obviamente, uma iria aprender com a outra, tá? Então, a questão que você falou aí, que o pessoal do jiu-jitsu antigamente, nos anos 70, 80, falavam que chave de pé e guilhotina, quer dizer, ataque de pescoço sem gola, era questão de grosseria. A gente nunca achou isso. A gente sempre desenvolveu isso. E eu falei para o Alexandre Seoto, acho que lá para 2005, eu falei, olha só, Seoto, os americanos eles vão pegar a nossa modalidade, a luta livre, tá? Vai absorver ela, né? E vão ultrapassar os brasileiros na luta de chão. O Seoto ficou assim meio... E aí, pouco tempo atrás, eu cheguei para o Seoto, e aí?
Lembra do que eu falei isso com ele? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o jiu-jitsu era meio preconceituoso com as técnicas da luta livre. Tá? A questão da guilhotina, a questão da chave de joelho, chave de pé e tudo mais. Né? E aí eles não desenvolvem. Então, o que acontece? O americano ele não está nem aí para esse tipo de coisa de preconceito. Ele vê aquilo bacana e vai absorver para ele. Então, no atual momento, a gente fica muito feliz que um cara como Gordon Ryan, ele é um lutador de luta livre nato. Até falei eu tenho um aluno meu chamado Jim Lister, né? Que ele pegou a faixa preta comigo, ele foi lá para a Alemanha, né? E aí eu graduei ele na faixa preta. Falei, olha só, Jim Lister, se o Gordon Ryan quiser receber a faixa preta de luta livre, eu tenho o prazer de dar. Por quê? O Gordon Ryan é um lutador de luta livre nato. Não tem, o que diferenciar ele de um lutador, um faixa preta nato de luta livre, porque ele tem toda a cultura da luta livre. Os ataques que ele tem de pescoço, o ataque que ele tem de joelho, de pé, isso a gente já faz há muito, muito tempo. Tá? Então, eu me sinto felizardo, né? Principalmente que eu fui um dos grandes responsáveis dessa coisa se desenvolver também lá, porque o Renzo ele começou essa cultura da chave de pé lá em Nova York. Inclusive um aluno meu foi para lá, o Christian, ele levou lá o triângulo de mão invertido, que depois aí começaram a chamar de Darcy Shulk, né? E ele falou, eu peguei um monte de gente lá na academia do Renzo. Eu acho que dali que aquele aluno dele desenvolveu aí esse triângulo de mão invertido. Mas o Christian, que é um aluno meu alemão, que agora ele está no templo budista lá, ele foi em 98 lá na academia do Renzo e ele pegou um monte de gente lá. Então, eu me sinto felizardo em ver que a nossa cultura, a cultura da luta livre, agora ela ganhou o mundo. E a única coisa que eu me sinto constrangido é que é o seguinte, cara, os brasileiros estão ficando para trás. E vai ser, por muito tempo, os americanos eles vão ficar nessa primazia, porque até o jiu-jitsu perder essa cultura de não atacar o pé, tem que passar a guarda, não atacar pescoço, até eles perderem esse tipo de preconceito, os americanos vão estar muito na frente dele. Escuta o que eu estou falando para você. Tá? Muitos poucos lutadores brasileiros vão desenvolver essa cultura da luta livre que tem de ataque de pescoço, perna e pé, por causa justamente do preconceito. Eu vejo isso hoje muito. Eu vejo os lutadores de jiu-jitsu treinando e eu vejo como é que eles desenvolvem o chão sem o kimono. Tá? Eles vão ficar muito aquém dos americanos. Tu pode ter certeza que nas novas gerações aí, dos americanos, eles vão estar um pouco na frente dos brasileiros sem o kimono. Tá? Com o kimono, eu não posso dizer. Com o kimono, os brasileiros ainda vão ter a primazia, mas daqui para frente, os americanos vão passar à frente e já passaram. Tá? A questão do desenvolvimento aí da luta de chão sem kimono, eles vão ter a primazia. Infelizmente, Florencio. Bacana a resposta, embasada em muito conhecimento. Vamos para as duas perguntas finais, mestre. Essa também, acho que você é uma das pessoas que pode melhor falar sobre esse assunto, né? Que a gente sabe que da beleza que é a luta livre, das técnicas, uma modalidade realmente muito eficiente, tanto em eventos de grappling mesmo, como também na história do Vale Tudo, da luta livre. Não precisa nem te falar, a luta livre já está na história como uma modalidade extremamente eficiente. Mas por que, dentro da sua visão, você que viveu ali os anos 80, começou o boom da luta livre, até depois dos anos 90, que foi a parte onde ela colheu os frutos mesmo em termos de títulos, de vitórias dentro do Vale Tudo. Fala um pouco para a gente por que a luta livre, historicamente, nunca conseguiu
Aí, como você falou, lá fora ela está muito forte, mas no Brasil, é lógico que tem as lendas históricas, tem as grandes academias, os grandes mestres, mas por que a luta livre não conseguiu historicamente ter o mesmo boom, por exemplo, do jiu-jitsu, a mesma quantidade de adeptos, o mesmo reconhecimento em termos de mídia do jiu-jitsu, por exemplo? O que você acha que fez a luta livre, teoricamente, ficar um pouco atrás? Muita gente diz que é por causa da desunião, né? Eu já entrevistei vários grandes mestres, todos eles falam sempre essa característica. Por mais que cada um se respeite, a luta livre nunca teve uma união muito grande entre as suas lendas. Mas para você, qual seria o principal fator que fez com que a luta livre não conseguisse atingir o espaço que ela merecia? Bom, eu vou ficar no meio do caminho, porque é o seguinte, se você pega o jiu-jitsu também nunca foi unido. Né? Tu vê que dentro da família Gracie, faz de conta, o Rory proibiu os outros componentes da própria família a usar o nome Gracie Jiu-Jitsu. Tá? Tanto é que o Renzo usa Brazilian Jiu-Jitsu, ele não usa o nome Gracie. Então, eles também eram desunidos, né? Mas a questão ali do jiu-jitsu é que eles eram desunidos só na competição. Quando vinha alguém lutar contra eles, eles se uniam. Você entendeu? Então é o seguinte, a questão da união da luta livre, não, a luta livre ela começou a desenvolver justamente quando ela estava desunida, entendeu? Porque cada um estava, como não tinha um general, mesmo que chamam Hugo de general, essa coisa toda, a luta livre nunca teve, ela sempre foi ali, né? Uma facção ali, tanto é que mesmo na época começou o problema do Bruno Silla com os Gracie, não era nem a luta livre com os Gracie, o pessoal da Bruno Silla da ilha não vinha comprar o barulho da gente. A diferença do jiu-jitsu é quando tinha esse tipo de coisa, eles se uniam. Tu vê que o Carson tinha competição com o Hollis, tá? Mas naquela guerra de 91, o Hollis e o Carson se uniram, entendeu? O Jacaré trouxe o Fábio Gurgel, eles se uniram porque tinham um inimigo em comum. Então, é uma coisa bíblica. Jesus falou, o reino dividido não prevalece. Tá? Então, o problema da luta livre é que ela era dividida em todos os setores. A Budokan não se bicava com a Bruno Silla. Tá? Então, quando veio a guerra, o jiu-jitsu começou a devorar a Bruno Silla. O que a Budokan tinha que fazer? Cara, é todo mundo na mesma modalidade. A gente vai lá, se une e depois sai na porrada de novo entre nós. Mas tu vê que a Budokan, ninguém veio auxiliar o pessoal da Bruno Silla. Tanto é que quando começou a partir dos anos 90 no Vale Tudo, não tinha ninguém da Bruno Silla no IVC. Não tinha ninguém. Entrou todo mundo da Budokan. O Budokan falou, opa, Bruno Silla morreu, agora eu vou entrar e agora eu vou pegar o protagonismo. A diferença do jiu-jitsu para a luta livre é que o jiu-jitsu era desunido, como é até hoje. Só que quando tem um inimigo comum, eles se juntavam. E a luta livre jamais se juntou. Até hoje ela não se junta. Tá? Tu vê, eu sou um cara que eu nunca recebi ajuda de ninguém. Absolutamente ninguém. Eu desenvolvi a luta livre em 22 países sem ajuda de absolutamente ninguém. E até hoje eu sou escrachado na luta livre. Entendeu? Tu pega a maioria das entrevistas, você pega aí lutadores que você entrevista e tudo mais, raramente fala o meu nome. As poucas pessoas que falam o meu nome é o Alexandre Pequeno, o Cacareco, né? Agradeço ao Cacareco por ter citado o meu nome, e o Marco Ruas também, de vez em quando ele cita o meu nome, e deixa eu ver o outro, Brigadeiro. O resto, entrevistam, eu sou uma pessoa totalmente inexistente para a luta livre. Então, como é que a gente vai crescer um reino desse todo dividido, Floresta? Não tem como, entendeu? A luta livre ela sempre vai ser assim, ela vai ser sempre subjugada com a questão de desenvolvimento da história, ela vai ser sempre subjugada, ela é pouco conhecida nos Estados Unidos,
tá? Tanto é que o pessoal lá está usando o nome No Gi. Eles podiam estar usando Luta Livre, se a Luta Livre se unisse, entendeu? E os lutadores, quando chegassem lá, não, eu sou Luta Livre, entendeu? Os meus alunos na Alemanha, eles entram no UFC, pode ver lá o card dele, está escrito Luta Livre embaixo. Grande maioria dos lutadores de luta livre que se desenvolveram e ganharam nome no MMA, raramente algum deles usa o nome da luta livre, né? Somente o Joil e outros mais, né? Bem poucos, mas o resto, tudo, eles não usam o nome da luta livre, às vezes por vergonha, e também a questão também econômica, né? E pressão política, né? Então é mais fácil para eles, é muito mais rentável para eles usar o nome jiu-jitsu do que luta livre, porque a luta livre é um nome que sofre preconceito, tá? O europeu ele já é diferente. O europeu não tem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de preconceito. Então, meus alunos lá, tudo academia de luta livre. Põe no Google, né? Luta livre Alemanha, vai aparecer um monte de academia. Um monte mesmo. Tu fala assim, caramba. Então, essa história que a luta livre está morrendo, então, pode estar morrendo aqui no Rio de Janeiro, né? Porque tem poucas academias e acho que elas não entram aí na questão dos campeonatos e tudo mais, porque é todo mundo desunido. Às vezes a pessoa não tem aquele orgulho de aprender com a técnica com outra escola da luta livre, né? Eles se fecham ali naquela coisa, não desenvolvem, entendeu? Esse é o grande problema da luta livre. A questão da desunião é essa desunião de orgulho, essa desunião de não querer contato, tá? Porque a competição ela precisa ter, porque a competição entre academias de luta livre é que vai dar aquele gosto das pessoas, né? Desenvolver mais a técnica para chegar no campeonato e meus alunos se superarem. Então, a competição ela é saudável para a modalidade. A desunião nessa questão, que ela não é saudável. E isso o jiu-jitsu faz muito bem. Eles competem entre si, entendeu? Eles vão lá, é unha, é dente e tudo mais, mas quando elas têm que se unir, que tem um inimigo em comum, todas elas se unem. Essa é a vantagem do jiu-jitsu. Bacana, 1h10 de live, passou rápido, um papo bacana. Antes do encerramento, né, da sua palavra final, fala um pouco para a gente, eu sei que são 2 amores que você tem aí, da sua vida, a gente até vê no seu Instagram, no seu Facebook, tem lá sempre também uma postagem sua sobre música, que é algo que você gosta bastante, mas agora você voltou já há um tempo para o Rio, que você está fixo mesmo no Rio. Fala um pouco para a gente como é que está a sua parte além da música, também a sua parte como mestre, né? Se você está aí aberto a seminários, se você está dando aula em alguma academia específica ou só aulas particulares. Fala um pouco para a gente como que o pessoal contrata aí você como uma pessoa que queira começar na luta livre, tendo você como professor. Como é que ela faz? Você dá aulas em grupos, ou você está dando aula em algum lugar específico, alguma academia, aulas particulares? Fala um pouco para a gente, você está aberto a seminários, a viajar o Brasil inteiro? Conta um pouco para a gente sobre isso. Eu estou um tempo aqui em Arraial do Cabo, tá? Que estou esperando ver como é que vai estar a situação da Europa. Eu vim para cá justamente porque o negócio da guerra ali tá meio esquisito. Então estou esperando acalmar um pouco, porque a minha próxima meta agora é desenvolver a luta livre, eu fincar mesmo raiz lá em Liechtenstein. Eu tenho um aluno meu, o Mike Kiber, né, que já é faixa preta, tá? E eu fiquei lá um tempo com ele. Ele já é meu aluno há muito tempo. E estou esperando as coisas acalmarem aí e para ir lá em Liechtenstein desenvolver mesmo, de fincar mesmo raiz ali da luta livre lá. E por enquanto eu estou entre Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, estou dando aula aqui num projeto social aqui no Morro da Coca-Cola, né, de um aluno meu. A gente vai desenvolver aí a luta livre para eles, justamente para desenvolver um pouquinho a luta livre aqui. Dou alguns seminários, já dei bastante seminário lá no Renato BG, lá em Maricá, tá? Tem um aluno meu lá no Ceará, o Edmárcio também, que de vez em quando eu dou seminário lá na academia dele,
né? É um professor também, mestre de Kung Fu 21. E, claro, eu estou aberto aí às pessoas que quiserem que eu dê seminário. Também dou muito seminário também no Gilson Tigre, né? lá em Mesquita. Xerém, né? E os alunos dele também gostam muito das minhas técnicas. O Gilson tem uma técnica também muito boa, os alunos dele são muito bons, né? Alguns deles têm sobressaído aí nos campeonatos. Eu estou aqui, né? Enquanto eu estiver aqui, eu estou aberto a isso, as pessoas me procurarem, eu vou lá dar seminário na boa, não tem problema nenhum. Conhecer um pouquinho da técnica da luta livre alemã. Mestre, espero que você tenha gostado da live, da condução, das perguntas. Foi uma honra. Já a segunda entrevista que você deu aqui ao canal. Se o pessoal quiser ver a primeira live, que ele deu uma aula também sobre a história, sobre a rivalidade, que ele explicou se tinha ou não a rivalidade entre jiu-jitsu e luta livre nos anos 80. É só escrever MMA Debate, Daniel de Dani. Foi uma entrevista muito, muito longa, muito bacana, que ele contou várias situações históricas, a época do Boqueirão, a luta depois da invasão da academia o Muay Thai, tudo ele contando ali com detalhes de uma época em que ele foi testemunha ocular e viveu muito desses momentos. E essa live foi um pouco mais light, né? Falando um pouco da sua história, e para muitas pessoas aí que você mesmo falou que não conheciam, acho que foi bem bacana o pessoal saber desse pioneirismo, né? De uma pessoa que levou a luta livre para 22 países, uma pessoa que treinou com o Mestre Camisa, treinou com o Carson, primeiro faixa preta do grão-mestre Eugênio. Então, você com certeza aí tem uma história muito rica dentro do mundo da luta. Espero aí que você tenha gostado, e fica aí o seu espaço para o seu recado final. Dizendo a vocês, o pessoal que gosta mesmo, né, da luta livre, vocês têm que ter um pouquinho de dedicação mesmo, porque não é fácil. A gente luta contra um sistema, mas é culpa de nós mesmos, tá? A luta livre é para quem gosta mesmo, tá? E é fascinante você estar aí lutando por uma coisa que não tem absolutamente nenhum respaldo, nenhuma base para você poder se fortalecer. Então, isso é um desafio. Então, toda pessoa que representa a luta livre, ela já é um herói, porque ela luta contra desafios o tempo inteiro, tá? Então, o meu conselho é que vocês continuem, e vocês são heróis por isso, tá? Porque não é fácil você brigar contra nenhum tipo de sistema. E a questão do no-gi e tudo mais, eu acho que vocês não devem ficar muito com esse problema, sabe por quê? O fato, ele é sempre fato. O fato é a verdade. Tá? Então, o mundo está vendo uma verdade que eles não conheciam, que a eficiência das técnicas da luta livre, elas funcionam. É isso. Um abraço, mestre. Fica com Deus. Se inscreva aqui no canal MMA Debate. Fala um pouco, sua última pergunta. Deixa o seu endereço de Instagram para o pessoal entrar e começar a te seguir no Instagram. Qual que é o Esse seu? É Daniel de Dani, tudo junto. Daniel, D-I-D-A-N-E. Daniel de Dani. E aí, quem quiser entrar em contato lá, estou aí à disposição. Valeu, galera. Um abraço, fica com Deus. Valeu. Os.